Você pensa demais? Se sim, saiba que você não está sozinho. Pensar demais é como viver em um labirinto mental onde cada pensamento cria mais um corredor, mais uma bifurcação, mais uma preocupação. É como se a mente nunca descansasse. Como se, mesmo nos momentos em que tudo está em silêncio lá fora, dentro da sua cabeça uma tempestade continuasse a acontecer. Isso não é apenas desgastante. Isso consome. Isso cansa. E o pior, esse cansaço não é físico. Ele é invisível. Não aparece em exames. Mas afeta sua energia, sua clareza, sua disposição, seu humor. E no final do dia, te deixa com aquela sensação de estar esgotado sem nem saber por quê. Pensar demais parece inofensivo no início. Você começa refletindo sobre algo simples. Um detalhe. Uma palavra que ouviu. Uma mensagem que leu. Um gesto que te confundiu. E, sem perceber, aquilo se transforma em um turbilhão. Um pequeno pensamento se transforma em um questionamento profundo, em 1000 cenários diferentes, em dúvidas, em suposições, em medos que nem existiam antes. É como se sua mente tivesse o poder de multiplicar as preocupações. E quanto mais você tenta encontrar uma resposta, mais perguntas surgem. É como cavar um buraco tentando sair de um poço. Essa prisão do excesso de pensamento é cruel porque, ao contrário do que muitos pensam, não significa inteligência. Pensar demais não é sinônimo de sabedoria. Muitas vezes é sinônimo de ansiedade, de medo de errar, de tentativa de controlar o incontrolável. A mente de quem pensa demais não descansa porque está tentando prever o futuro, entender o passado e resolver todos os problemas de uma vez. Mas isso é impossível. E por mais que você tente, no final, o resultado é o mesmo: exaustão. A boa notícia é que existem caminhos para aliviar essa sobrecarga mental. Não existe um botão mágico para desligar os pensamentos, mas é possível acalmar a mente. É possível criar espaços internos de descanso. Lugares dentro de si onde o pensamento não precise ser um inimigo, mas um aliado. Lugares onde você consiga parar, respirar e simplesmente existir, sem carregar o peso de tudo o tempo inteiro. Tudo começa com consciência. Enquanto você não percebe que pensa demais, nada muda. Mas a partir do momento em que você admite isso, já deu o primeiro passo. O passo mais importante. Porque a consciência é o que abre as portas da mudança. E quando você se dá conta de que está preso no ciclo do pensamento constante, pode escolher sair dele. Pode escolher observar os pensamentos sem se deixar levar por todos. Pode escolher desacelerar. Respirar profundamente parece simples demais, mas é uma das chaves para acalmar a mente. Quando você respira devagar e profundamente, está dizendo para seu corpo e sua mente que está tudo bem, que não há perigo, que você pode relaxar. A respiração consciente é um convite para o agora. Porque quando você está presente, você sai da armadilha do futuro e do passado, os dois lugares preferidos da mente hiperativa. A maioria dos pensamentos excessivos não está aqui e agora. Eles estão no e se, no porque foi assim, no que poderia ter sido. Mas a vida real só acontece no presente. Outra forma de aliviar o cansaço mental é escrever. Colocar os pensamentos no papel é uma forma de tirá-los da sua cabeça. Escrever não exige perfeição. Não precisa fazer sentido para ninguém. Mas quando você escreve o que sente, o que pensa, o que teme, o que deseja, está se permitindo esvaziar. E toda vez que você se esvazia um pouco, você respira melhor. Você enxerga melhor. Você sente com mais leveza. Porque o pensamento, quando não encontra um caminho de saída, vira acúmulo. E o acúmulo vira peso. O silêncio também é essencial. Mas não o silêncio da ausência de som. É o silêncio interno. Aquele que só aparece quando você se permite parar. Desconectar. Diminuir a velocidade. Em um mundo onde tudo é urgente, parar parece errado. Mas às vezes, parar é a única forma de seguir em frente com saúde. Você não precisa responder tudo agora. Não precisa entender tudo agora. Não precisa resolver tudo agora. O agora precisa ser vivido, não esgotado com preocupações. Você também precisa observar como se trata. A maneira como você fala com você mesmo pode ser a origem de muitos pensamentos negativos. O diálogo interno de quem pensa demais costuma ser duro, crítico, exigente. Uma voz que cobra, que julga, que compara, que diz que nunca é suficiente. Mas essa voz pode ser reeducada. Você pode aprender a ser mais gentil consigo mesmo. E quando a mente encontra compaixão, ela para de lutar. Ela começa a descansar. Uma coisa importante que quase ninguém fala é que o corpo influencia a mente. E a mente influencia o corpo. Dormir mal, comer mal, viver em ambientes estressantes. Tudo isso alimenta o excesso de pensamento. Você precisa cuidar do seu corpo como parte do processo de cuidar da sua mente.
Mexa o corpo. Caminhe. Dance. Se alongue. O movimento físico desbloqueia emoções presas. Alivia tensões. Faz a energia circular. E quando a energia flui, os pensamentos param de se acumular. E não tenha medo de buscar ajuda. Às vezes, pensar demais é apenas um sintoma de algo mais profundo. Uma ansiedade não tratada. Uma dor antiga não resolvida. Uma autossabotagem disfarçada. Ter alguém que escute, que oriente, que acolha, isso não é fraqueza. É coragem. É o passo de quem está cansado de viver no piloto automático. Cansado de viver sobrecarregado. E que agora escolhe viver com mais leveza. Lembre-se, você não é o que pensa. Você é quem observa os pensamentos. Eles passam. Eles mudam. Eles não definem quem você é. E você pode escolher não acreditar em todos eles. Pode deixar alguns irem embora. Pode escolher dar mais atenção ao que te acalma do que ao que te angustia. Sua mente não precisa ser uma prisão. Pode ser um jardim. Mas isso exige cuidado, atenção, prática. Não é de um dia para o outro. Mas começa com uma decisão. A decisão de não viver mais refém dos próprios pensamentos. O cansaço mental não precisa ser o seu normal. Existe vida além do caos interno. Existe paz. E ela não está em outro lugar. Ela está dentro de você, esperando que você desacelere, respire e se permita sentir com mais leveza. É possível pensar menos e viver mais. É possível sair da armadilha do pensamento excessivo e encontrar serenidade. Mas isso começa agora. No momento em que você decide cuidar da sua mente como quem cuida de algo precioso. Porque ela é. Sua mente é o lugar onde sua vida acontece. E ela merece descanso. Você merece descanso. Se você está aqui, isso já mostra algo muito importante. Você está buscando. Está tentando entender o que se passa dentro de você. Está cansado de viver com a mente girando sem parar, sem sossego. E isso, por si só, já é um ato de coragem. Porque muitas pessoas preferem fingir que está tudo bem, mesmo quando não está. Preferem ignorar os sinais da mente exausta. Mas você não. Você chegou até aqui. Você está abrindo espaço para refletir, para se transformar. E transformação começa assim, com uma inquietação, com um incômodo, com um eu não aguento mais, com um preciso mudar. Pensar demais é como estar trancado dentro de um quarto com milhares de vozes falando ao mesmo tempo. E o mais difícil é que todas essas vozes parecem ser suas. Elas falam com sua voz, com suas palavras. Mas, no fundo, muitas delas não te pertencem. São vozes herdadas. São críticas de outras pessoas que você internalizou. São medos que te ensinaram. São inseguranças que foram plantadas em você quando era pequeno e agora, parecem verdades absolutas. Mas não são. Nem todo pensamento é verdadeiro. Nem todo pensamento é útil. A mente é criativa, mas também é repetitiva. Ela pega uma ideia e repete, 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 até parecer que aquilo é realidade. E é por isso que quem pensa demais sofre tanto, porque acredita em tudo que pensa. Mas e se você começasse a duvidar dos seus pensamentos? E se, ao invés de aceitar cada pensamento como uma verdade, você começasse a perguntar, isso realmente é verdade? Esse pensamento me ajuda ou me machuca? Eu quero continuar acreditando nisso ou posso soltar essa ideia agora? Essa mudança de postura é poderosa, porque ela tira o pensamento do pedestal. Ela te dá de volta o controle. Porque, veja, não é sobre parar de pensar. Isso seria impossível. É sobre aprender a não se apegar a tudo que aparece na mente. Pensamentos vêm e vão. Mas quando você segura um deles com força demais, ele vira uma história. E essa história vira um filme na sua cabeça. E, quando você percebe, está vivendo um drama que nem existe. Está sofrendo por algo que só existe na sua imaginação. E a mente não distingue muito bem o que é real do que é imaginado. Se você pensa que algo ruim vai acontecer, seu corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. A ansiedade nasce aí, na antecipação do que talvez nunca ocorra. É um medo do futuro que te paralisa no presente. E isso cansa. Cansa profundamente. Por isso, treinar sua atenção é essencial. Treinar para voltar ao agora. Porque no agora geralmente está tudo bem. No agora, você está respirando. No agora, você pode escolher um novo pensamento. No agora, você pode escolher não alimentar aquilo que te machuca. Mas a mente vai tentar te puxar de volta para o caos. Vai tentar te convencer de que você precisa se preocupar, que você precisa entender tudo, que você precisa prever todos os riscos. Mas não precisa. A verdade é que a vida não precisa ser controlada.
Precisa ser sentida. E quando você se permite sentir, sem tentar racionalizar tudo, a paz começa a surgir. Porque sentir é viver. E pensar demais, muitas vezes, é um mecanismo de defesa para evitar sentir. Você pensa demais para não ter que encarar a tristeza. Pensa demais para não olhar para a raiva. Pensa demais para fugir da solidão. Mas essas emoções não vão embora porque você as ignora. Elas só vão embora quando são ouvidas. Quando você se senta com elas. Quando você diz, eu estou aqui, pode me mostrar o que está tentando me dizer. Existe um lugar dentro de você que é silencioso, que é sábio, que é calmo. Ele está por trás de todos os pensamentos. É como o céu por trás das nuvens. As nuvens podem cobrir tudo, mas o céu continua lá. E quando você aprende a se conectar com esse espaço interno, você percebe que os pensamentos podem vir, mas não precisam te dominar. Você os observa. Você os acolhe. E depois os deixa ir. Meditação é uma prática que pode te ajudar nisso. E não precisa ser algo complicado. Você não precisa esvaziar a mente. Precisa apenas estar presente. Fechar os olhos. Observar sua respiração. E, sempre que sua mente te levar para longe, gentilmente, você volta. É um treino. No começo é difícil, mas com o tempo, fica mais natural. E você começa a perceber que existe um intervalo entre um pensamento e outro. E nesse intervalo, a paz. A liberdade. Você também pode usar o corpo para ajudar a mente a descansar. Quando você está muito na cabeça, mova o corpo. Mexa-se. Toque uma música. Faça uma caminhada ao ar livre. Sinta o vento. Sinta o sol. Sinta seus pés tocando o chão. Essas pequenas coisas, que parecem bobas, são remédios para o cansaço mental. Porque elas te trazem de volta para o agora. Te conectam com a vida real. E a vida real é muito mais simples do que a mente faz parecer. E uma coisa muito importante, você não precisa se resolver completamente para descansar. Você não precisa ter tudo sob controle para se permitir respirar. Você não precisa entender todos os seus traumas antes de ser gentil consigo mesmo. Você pode, sim, estar em processo e ainda assim escolher a leveza. Escolher o silêncio. Escolher o autocuidado. Cuidar da mente é um ato de amor. Não é frescura. Não é fraqueza. É sobrevivência. Porque ninguém aguenta viver em guerra interna o tempo todo. Em um mundo tão barulhento, cheio de estímulos, cheio de cobranças, cheio de pressões, encontrar um momento de pausa é revolucionário. É um ato de resistência. E você pode fazer isso por você. Pode decidir que não vai mais se tratar como um robô que precisa produzir o tempo todo. Pode decidir que vai se tratar como um ser humano que precisa descansar, respirar e simplesmente existir. Você não precisa ter respostas para tudo agora. Não precisa resolver tudo de uma vez. Não precisa entender completamente o que está sentindo. Mas precisa dar um passo. Precisa se escolher. Precisa parar de deixar os pensamentos decidirem como será seu dia. Porque quando você muda sua relação com sua mente, tudo começa a mudar. Imagine agora como seria sua vida com menos peso mental. Imagine acordar sem aquele nó na garganta, sem aquela sensação de sufoco. Imagine dormir com a mente tranquila, sem 1000 pensamentos te assombrando. Imagine olhar para seus problemas, e mesmo sem saber todas as soluções, conseguir manter a calma. Essa vida é possível. E ela começa com escolhas pequenas. Com pausas conscientes. Com autocuidado diário. Com presença. A mente grita, mas o coração sussurra. E se você silenciar o suficiente para ouvir, vai perceber que o que você mais precisa não é pensar mais. É sentir mais. Viver mais. Confiar mais. Se acolher mais. Talvez agora seja o momento de fechar os olhos e dizer para si mesmo, eu me permito descansar. Eu não preciso resolver tudo agora. Eu estou fazendo o melhor que posso. E está tudo bem. Diga isso até acreditar. Diga até sentir o alívio entrando pelo seu peito. Diga até que sua mente entenda que pode abaixar a guarda. E quando esse momento chegar, mesmo que dure pouco, você vai perceber. A paz sempre esteve aqui. Dentro de você. Apenas esperando que você escolhesse viver com mais leveza. A verdade é que pensar demais não é um defeito seu. É uma tentativa desesperada da sua mente de te proteger, de te manter no controle, de evitar a dor. Mas o excesso de pensamento tem um preço. Um preço silencioso, cobrado dia após dia, a sua energia, a sua paz, o seu sono, o seu entusiasmo pela vida. Pensar demais te afasta do agora. E o agora é o único lugar onde a vida acontece. O único lugar onde a cura acontece. O único lugar onde a calma pode, de fato, entrar.
E se você chegou até aqui, já deu um passo imenso na direção dessa cura. Não precisa ser perfeito. Não precisa acertar sempre. Mas precisa continuar. Continuar escolhendo a leveza. Continuar questionando os pensamentos que te machucam. Continuar se acolhendo, mesmo quando a mente tentar te sabotar. Porque, no fim das contas, você é mais forte do que imagina. Você é mais capaz do que pensa. E, sobretudo, você merece viver com mais paz. Então, respira fundo agora. Sinta esse momento. Olha o tanto que você já suportou. Olha o quanto você já sobreviveu. E entenda, você não está sozinho. Muita gente se sente assim, cansada, sobrecarregada, sufocada por pensamentos incessantes. Mas há um caminho possível. E ele começa no cuidado diário. Em pequenas escolhas. Em pausas intencionais. Em palavras mais leves. Em novas formas de se olhar. A vida pode sim ser mais calma por dentro, mesmo quando lá fora está tudo bagunçado. E esse equilíbrio não vem de entender tudo, mas de aprender a se ouvir com mais carinho. Se sua mente tem te cansado, talvez seja a hora de dar voz ao seu coração. Ele também tem muito a dizer. E, diferente da mente, ele nunca grita. Ele sussurra. E o que ele diz, quase sempre, é simples. Fica aqui comigo. Tá tudo bem agora. Se isso tocou você de alguma forma, então talvez seja a hora de começar um novo capítulo. Um capítulo mais leve, mais consciente, mais verdadeiro. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele te ajudou de alguma maneira, deixe o seu like. Isso mostra pro YouTube que esse conteúdo merece alcançar mais pessoas que também estão cansadas mentalmente. Se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Aqui, você vai encontrar reflexões profundas, acolhimento e conteúdos pensados para aliviar sua mente e fortalecer sua alma. E se você quer dar um passo ainda mais concreto na sua jornada de cura emocional, acesse agora o link na descrição e conheça o PEC Terapia em Casa. São e-books completos, diretos ao ponto, que funcionam como verdadeiras sessões de autoconhecimento e bem-estar para você aplicar no seu dia a dia, sem sair de casa. É um investimento pequeno, mas que pode transformar sua forma de lidar com a vida, com seus pensamentos e com suas emoções. Clica no link, dá uma olhada com carinho, e se sentir que é para você, começa hoje mesmo. Porque a sua paz não pode mais esperar. A gente se encontra no próximo vídeo. Cuide da sua mente. Cuide de você. Você merece.